Tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, né? Vamos lá, pessoal. Vamos começar a corrigir aí a nossa página do livro de português, da página 238 à página 241. Aliás, 245. Ok? Vamos nós. Nós temos aí a primeira questão que diz assim, ó. Por que o título da música é Sinal Fechado? A gente, na página 237, a gente tem um texto lá, né? Que é uma música, que o nome da música é Sinal Fechado, ok? Então, a gente entende lá, né? Pelo que vem trazendo a música, que o que? Porque trata do encontro entre duas pessoas no trânsito, certo? Elas se reconhecem, né? E se falam enquanto o sinal está fechado. Beleza? Vamos lá. 2. No verso 8 do sinal fechado, o que significa a expressão andar a 100? Pessoal, a expressão andar a 100 ali, né, no texto, ela vai significar o quê? Viver sempre com pressa. Certo? A pessoa que sempre está com pressa, né, nunca tem tempo para nada, essa pessoa anda a 100, né? Aqui no Ceará diz anda voado, né? A pessoa que anda voado, né? Em outros cantos fala andar a 100, beleza? Vamos lá. Terceira questão diz o seguinte: no verso 10 de sinal fechado há uma promessa de reencontro. O verbo prometer flexionado no presente do indicativo expressa certeza. No entanto, uma palavra no verso esvazia essa certeza. Qual é essa palavra e como ela se classifica? Pessoal, é a palavra talvez, certo? A palavra talvez. E como o próprio nome, aliás, como a própria palavra já traz esse símbolo, né? Essa carga, talvez remete à dúvida. Então, talvez é um advérbio de dúvida. Beleza? Vamos lá. Ó. Quarta questão. Assinale a alternativa seguinte sobre a letra sinal fechado. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Nós temos aí A. Diz o seguinte. O título do texto faz referência ao local onde se passa o fato. Isso é verdadeiro, né? Eles estão no trânsito. B. Né? O tempo em que ocorre o encontro é longe? Não, né, pessoal? Eles estão no carro, estão vizinhos, um lado a lado, assim, no sinal fechado. Então é pertinho, né? C é falso, ok? B é falso. C. As pessoas que se encontram não se viam há muito tempo, não se viam muito tempo, né? Isso é verdadeiro, eles não se viam muito tempo, ok? D. No quarto verso, a expressão sono tranquilo tem o sentido de viver sem preocupação, ok? Então é o sentido de viver sem preocupação. Letra D é verdadeiro. E diz o seguinte, a E diz o seguinte, os dois personagens comumente se encontravam, ok? Isso é falso, né? Eles não se encontravam, tanto é que eles se viam aonde? Eles se viram no sinal fechado, certo? F diz o seguinte: não há certeza de que as pessoas se reencontrarão, né? Isso é verdadeiro, né, pessoal? Como eles andam a 100, né? Ou como diz aqui, andam voado, né? Eles não têm essa certeza que eles se encontrarão novamente, ok? Então isso é uma questão verdadeira. E a G diz o seguinte: as pessoas tinham muito para dizer um ao outro, mas a pressa as impediu. Seria o que? Seria verdadeiro, né? O sinal abriu e eles foram embora, certo? Quinta questão diz o seguinte, ó. Assinale o texto 1 se é correto na afirmação. Qual seria a afirmação correta de acordo com o texto 1? Seria a letra D de dado, ó. É um diálogo, uma conversa estabelecida entre duas pessoas ou mais, certo? Seria a letra D. Sexta questão diz o seguinte, ó, observe o trecho seguinte, analise quanto ao sinal de pontuação e assinale a alternativa incorreta. Ele está querendo saber da alternativa aí incorreta, certo? Calma aí, pessoal. Ok, certo?
Acho que eu repeti aqui as coisinhas, né, pessoal? Só um minutinho. Ok, pessoal. Aconteceu um probleminha aqui, certo? Aconteceu um probleminha aqui no slide e a página 239 ela foi apagada, certo? Mas eu vou tirar uma foto da página e anexo ao vídeo, certo? E mando ela à parte, tá certo? Na hora que eu for colocar para vocês, né? Na hora que vocês estiverem, que eu estiver postando no grupo, eu vou colocar a página como extra, certo? Para vocês verem a correção. Eu vou ler aqui, mas vocês podem estar abrindo o livro de vocês aqui, o livro de vocês, ok? A página 238 ela não está no slide. Vamos lá. Então vai dizendo o seguinte, ó, na página 238 diz o seguinte: observe o trecho a seguinte, analise quanto ao sinal de pontuação e assinale a alternativa incorreta. Aí você tem, ó, olá, olá, como vai? Né? Eu vou indo. Eu sou eu vou indo. E você, tudo bem, né? Tudo bem, né? Vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro, certo? Aí ele vai perguntar, né, para você fazer a questão de você marcar a opção correta aí. Se você abrir o seu livro aí na página 239, né, você vai ver o seguinte, ó, seria a letra C. As reclamações foram usadas para expressar ordem, ok? As exclamações foram usadas para expressar ordem. Letra C, certo? Sexta questão, letra C. Sétima questão. De acordo com o uso das palavras, a expressão sublinhada no texto 1 é correto afirmar que, né? Qual seria a letra correta de afirmar na página 239? Seria a letra A, ok? Questão 7, letra A. Certo? A palavra tranquilo é usado para caracterizar o tipo de sono, ok? Bora lá. Oitava questão. Oitava questão diz o seguinte, ó. Analisando o poema, não tenha pressa. Podemos afirmar que, né? O que a gente pode afirmar? Qual seria a letra que a gente pode afirmar aí? Seria a letra C também. Oitava questão, letra C, ó. Seu tema se diferencia de sinal fechado, né? Sinal fechado. Exatamente pelo fato de que o eu lírico vive em profunda tranquilidade. Nona questão diz o seguinte: relacionando o texto 1 ao texto 2, analise a afirmativa a seguir, V para verdadeiro e F para falso, certo? Então você vai ter aí, ó, na nona questão, certo? Nona questão, diz o seguinte, ó, letra A, diz assim, ó, no texto 1, a pessoa que se encontra entende que ter pressa é inútil diante do tempo, assim como pressa o eu lírico do texto 2. Isso seria falso, né, pessoal? Falso. B. O eu lírico do texto 2 não vive a 100, certo? Isso seria verdadeiro, ok? Do texto 2 ele não vive a 100. Quem vive a 100 é do texto 1. C. Diz o seguinte: no texto 1, as pessoas não têm tempo para aproveitar a vida, enquanto no texto 2, o eu lírico percebe a vida cada dia, como se não se preocupasse com nada. Seria também verdadeiro, ok? Verdadeiro. Agora sim, pessoal. Né? Agora a gente vai para a página 240, que é a página que apareceu no slide de vocês, ok? Não se preocupem que a página 239 eu vou postar a parte, tá certo? Para vocês olharem ela. Como eu já comentei, vou postar ela, certo? Ela não aparece no slide, mas eu vou postar ela à parte. Letra D diz o seguinte, ó. No trecho 2, o eu lírico demonstra que está em busca de de um sono tranquilo, mas não tem pressa, seria verdadeiro. E os dois textos tratam de um mesmo tema,
sobre perspectivas opostas. Também é verdadeiro, ok? Um fala sobre a correria e o outro fala sobre o sossego, ok? Então, as duas têm o mesmo tema, contudo opostos, certo? Contudo com a perspectiva oposta. 10ª questão diz o seguinte, ó. Em sinal fechado, que elementos formais podem ser considerado recurso tanto da letra de música quanto do poema? Seria a repetição da palavra adeus, 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 ok? Rimando, certo? Então seria essa palavra aí, a questão da palavra adeus, né? Adeus de tchau, certo? De até logo, né? 11ª questão diz o seguinte, ó, reflita e opine. Você consegue imaginar, né? Pessoal, se já está perguntando assim, ó, você consegue? Então essa daí seria o quê? Seria uma questão pessoal. Cada um vai colocar a sua, certo? Então diz assim, ó, você consegue imaginar o poema Não Tenha Pressa sendo transformado em uma música? Quais elementos no texto contribuíram para tal adaptação? Aí você vai falar aí com suas palavras, tá certo? Com as suas palavrinhas, né? Pessoal, concordância verbal, certo? Concordância verbal. Vamos tirar uma duvidazinha sobre concordância verbal. Não é difícil. O que é concordância verbal? É aquilo que vai concordar com o verbo, certo? Então o verbo, o sujeito tem que concordar com o verbo tem que concordar com o sujeito. Simples assim, tranquilinho, certo? Não, ninguém tem dor de cabeça em relação à questão da concordância verbal. Concordância nominal. O que é concordância nominal? É quando você concorda com o nome. Beleza? Tranquilo? Fácil, fácil demais de entender, certo? Então vamos lá, ó. Nós vamos ter a tirinha, certo? A tirinha, né? Da questão 1 aí, ó. Você vai ter a tirinha e você vai ter o texto 1 aí, que é gato que brinca na rua, certo? Você vai ter esses dois textos aí. A questão 1, né, diz o seguinte, ó. O que o eu lírico expressa em relação a si mesmo e que o faz invejar o gato, né? Por que ele tem inveja do gato? O eu lírico se sente perdido, insatisfeito com a própria vida, enquanto o gato parece ser autossuficiente, imperturbável e cheio de confiança, certo? Vamos nós aí, ó. 2ª questão. Sempre nesse poema há caso especial de concordância. Uma figura de linguagem chamada silepse, né? Silepse. Em qual verso do poema pode-se encontrar a silepse de pessoa criada a qual efeito gerado por ela? Pessoal, o que é a silepse, certo? A silepse em si, ela faz o quê? Ela faz essa ocultação, certo? Ela faz essa ocultação. É chamado de silepse. Então, silepse de pessoa, você vai concordar o quê? Você vai concordar com um todo e não somente com a pessoa, certo? Vamos lá, ó, vamos ver aí, ó. Gato que brinca na rua. Foi criado flexionando o verbo para a segunda pessoa do plural, ó. Certo? Gato que brincas na rua, certo? Brincas, né? Na segunda pessoa do plural. Ao mesmo tempo em que usa a palavra gato em vez do pronome tu, certo? O efeito obtido é o da fala do gato, certo? Ao mesmo tempo que se dirige a ele, beleza? Então você não concorda com o sujeito. O nome disso é silepse de pessoa, tá bom? Para qualquer dúvida, a gente tem um videozinho que já postei uns dias atrás, há uns dias não, uns meses atrás. Tá até no YouTube, você pode procurar lá no nosso canal, no meu canal, certo? Que vem explicando sobre as figuras de linguagem, tá bom? Vamos lá, ó. Que característica do gato, terceira questão, que característica do gato o eu lírico quis indicar com os versos e sente só o que sente, certo? E todo o nada que tens é teu. Seria o que? Seria a simplicidade da vida do felino, certo? A simplicidade dele.
Quarta questão diz o seguinte, ó. Identifique no poema e copie abaixo as formas verbais que o eu lírico usa para dirigir ao gato. Depois responda em que modo, tempo e pessoa está flexionado, né? Pessoal, é facinho. Se você olhar aquela tabelinha que a gente fez de verbo, você consegue fazer isso aí tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então as formas verbais são quais? São brincas, tens e sentes e és, ok? São flexionadas aqui no modo indicativo. Tempo, presente, segunda pessoa do singular. Beleza? Facinho, facinho. Pessoal, nós vamos ter esse outro texto aí, ó. Retrato de época, certo? No retrato de época você vai dar uma lida aí. A gente não vai ler para não ficar um vídeo muito longo, mais do que já é, né? Mais do que será, na verdade, né? Então diz o seguinte, ó. Quinta questão. Apresentando uma escrita autoficcional, certo? O texto 2 possui as características básicas de que gênero textual? Seria crônicas, né, pessoal? Crônicas, que é justamente que fala desse dia a dia, que fala desses acontecimentos do dia a dia. Sexta questão diz o seguinte, ó. Considerando o gênero textual em que se enquadra o texto 2, podemos dizer que o texto 1 deve se aproximar de quê? Da letra B, ó. Por se originar de um fato do cotidiano. O cotidiano é do dia a dia. Beleza? No primeiro período do texto 2, em que modo está flexionado o verbo acreditar? Pessoal, está flexionado o quê? No modo imperativo, certo? Que emite uma ordem, um desejo, certo? Modo imperativo. Qual é o sujeito do verbo acreditar? No primeiro período do texto 2? Os próprios leitores, ok? Os próprios leitores que são o sujeito. Nona questão diz o seguinte, ó. Ainda sobre o primeiro período do texto 2, a autora suspeita de que o que diz pode parecer o quê? Seria a letra B, ó, inconcebível, né? Décima questão. No segundo parágrafo do texto 2, a autora ressalta as peculiaridades do circo. Marque a alternativa que não caracteriza o circo. Seria o quê? Seria rotineiro, ok? Seria rotineiro. 11ª questão diz o seguinte: quando escrever entretenimento, instanel e interruptor, né, no segundo parágrafo, a autora faz uma alusão a quê? Ela faz uma alusão à letra D, aliás, à letra E, que seria o quê? Seria televisão, ok? 12, diz o seguinte: o texto 2 informa que o circo nascia em geral da sociedade de, né, seria a letra C, uns poucos artistas, né, aparentados, ok? 11ª questão, na frase, houve tempo até em que não havia sequer rádio ou cinema. Primeiro parágrafo. As palavras em destaque significam respectivamente o quê? Pessoal, até, né, também, né, e sequer, ao menos, ok? Seria a letra D de dado. Décima quarta questão diz o seguinte: considerando o trecho do texto analisado na questão anterior, sobre as formas verbais houve e havia, podemos afirmar que, né, o que a gente pode afirmar? Que não possui sujeito, certo? Não possui sujeito. Quinta, o que representava a chegada do circo, né, primeiro parágrafo, a palavra em destaque e a classificação como? Seria o que? Seria um
substantivo, letra A. E a última questãozinha diz o seguinte: algumas pessoas se, né, distraem, né, se distraem com a leitura, mas tu só te, né, distrais, ok? Com a televisão. Seria a letra B de bola, ok? Pessoal, a gente fica por aqui. Abraço para vocês, né? E até segunda. Valeu, pessoal.